Olá, o objetivo desse vídeo é determinar os valores máximos e mínimos da função f de xy igual a 3x mais 4y, de modo que os pontos x e y estejam na circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Para isso, a gente vai usar aqui o método de multiplicadores de Lagrange, que consiste em determinar os valores de x, y e lambda de modo que o gradiente de f seja lambda gradiente de g e g de xy, que é a função, a restrição x ao quadrado mais y ao quadrado, seja igual a 1. Essa constante lambda que está aqui é o que a gente chama de multiplicador de Lagrange. Então, reescrevendo esse sistema, a gente chega aqui, a derivada de f em relação a x tem que ser lambda g de x, e a derivada de f em relação a y é lambda derivada de g em relação a y com g de xy, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, a gente vai precisar, para determinar esses valores máximo e mínimo, a gente vai precisar resolver esse sistema. Então, o gradiente de f, derivada de f em relação a x aqui é 3, derivada de f em relação a y é 4. E da g, que é a função x ao quadrado mais y ao quadrado, derivada da g em relação a x é 2x, e a derivada da g em relação a y é 2y. Dessa forma, a gente vai ter o sistema 3 igual a lambda vezes 2x, 4 igual a lambda vezes 2y com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Da primeira equação e da segunda, a gente tira que se lambda for diferente de zero, então x vai ser 3 sobre 2 lambda e o y vai ser 4 sobre 2 lambda, ou seja, 2 sobre lambda. Substituindo isso aqui na terceira equação, que 3 sobre 2 lambda ao quadrado, mais 2 sobre lambda ao quadrado tem que ser igual a 1. Consequentemente, 9, 4 lambda ao quadrado, mais 4 sobre lambda ao quadrado é igual a 1. E aí, a gente tira aqui 4 lambda ao quadrado é igual a 25, ou seja, o lambda é mais ou menos 5 sobre 2. Essa condição que o lambda tem que ser diferente de zero, ela vai ser sempre satisfeita, né? Porque se lambda fosse zero, teria que 3 é zero e 4 é zero, que é um absurdo. Então, agora, a gente voltando aqui para cima e substituindo o lambda nas coordenadas de x e de y, a gente conclui que x tem que ser igual a mais ou menos 3 meios e o y tem que ser mais ou menos 4 meios. Agora, para a gente concluir a questão, a gente precisa substituir esses valores de x e de y encontrados na função f, para ver qual é o máximo e qual é o mínimo dentro dessa circunferência aqui. Então, a gente vai ter que f calculado em 3/5, 4/5, f em menos 3/5, 4/5, f em menos 3/5, menos 4/5, e por fim, a f em 3/5, menos 4/5. Então, como a função f é a função 3x mais 4y, aqui vai ficar 3 vezes 3/5 mais 4 vezes 4/5, que isso vai dar 5. Os outros valores são calculados aqui da mesma forma e vão ficar. E aí, dessa forma, o maior valor que apareceu aqui foi o 5. Consequentemente, 3/5
4/5 é o máximo que a gente está procurando. E o menor valor foi o -5, consequentemente, -3/5 menos 4/5 é o mínimo. Só para finalizar, geometricamente, o que é que a gente tem aqui? A restrição x² g de xy igual a x² mais y² igual a 1, isso é uma curva de nível, né? Então, é a circunferência centrada na origem e raio 1. A nossa função f é a função 3x mais 4y. Se a gente for traçando as curvas de nível dessa função, né, atribuindo aqui igual a uma constante c e atribuindo valores diferentes para c, a gente vai ver que as curvas de nível dessa função são retas. Nos pontos da forma 3/4, 4/5 e -3/4, -4/5, a gente vai ter que essa curva de nível da f, essa reta, ela vai passar aqui tangenciando a minha circunferência. Dessa forma, se eu estou tangenciando essa circunferência, eu vou ter de fato que a reta tangente a essa reta aqui em vermelho e a circunferência x² mais y² é a mesma, ou seja, os vetores tangentes aqui, gradiente de f, é paralelo ao gradiente de g, que é justamente a condição que a gente tem em multiplicadores de Lagrange. Então, é isso. Isso finaliza a parte de otimização de funções de várias variáveis.